Amém, amados, amém, amém. Abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14, ok? Eu quero contar para vocês aqui, a pastora Renata contou uma experiência que ela teve com o seu dízimo. Eu quero contar uma experiência que eu tive com a palavra. Muita gente me diz assim, pastor, o senhor prega, mas às vezes o senhor prega muito profundo, pastor. O senhor prega assim e tal. E já ouvi isso dezenas e dezenas de vezes. E aí eu já estava quase ficando convencido disso. Aí eu estava orando essa semana por essa palavra e eu resolvi perguntar para o senhor. Eu nunca tinha perguntado para ele. Senhor, o senhor quer que eu mude a minha maneira de pregar? O senhor quer que eu comece a pregar um pouquinho mais raso, assim, para os irmãos e tal? E estava orando. E veio um quebrantamento assim no meu coração e Deus começou a falar comigo. Ele falou assim, escuta, você já pensou nas cartas? Eu falei, já li muitas vezes. Aí o Senhor disse, veja para quem eu escrevi para os irmãos lá de Corinto. Então eles eram irmãos igualzinho vocês. E a mesma palavra que eu escrevi para Corinto é essa que está na Bíblia. Então não tenha medo de pregar pensando que você está pregando demasiadamente profundo, porque você está falando aquilo que eu falei para pessoas como você, que viviam em Corinto, que viviam em Éfeso, que viviam em Tessalônica. Se eu falei essa palavra para eles, é porque o meu Espírito Santo pode falar com eles através da palavra. Eu falei, aleluia! Eu já estava quase ficando convencido em diluir a palavra, né? Deixar ela um pouquinho mais simples, falar, mas o Senhor é bondoso. Então vamos ouvir a palavra que o Senhor falou comigo nesse fim de semana. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim, por essa causa, Paulo, eu, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, para que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo e participantes das mesmas promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui instituído ministro conforme a graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne agora conhecido dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu Jesus, nosso Senhor, pelo que também temos ousadia, acesso, confiança nele, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre.
Amém. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava perguntando para o Senhor, Senhor, que coisa tremenda é isso que o Senhor falou com Paulo, essas revelações, essa coisa toda essa palavra que o Senhor deixou escrita para nós. E aí Deus falou comigo, sabe por que eu deixei escrito? Para que vocês possam fortalecer o homem interior. Então eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre fortalecer o nosso homem interior. Nós lemos isso aqui no versículo 16. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, fortalecer o homem interior. Gente, nós vivemos fortalecendo, todos nós gastamos o tempo com o objetivo de fortalecer alguma coisa. Tem gente querendo fortalecer a sua vida financeira para comprar uma casa, então está trabalhando para fortalecer a sua vida financeira para comprar uma casa. Tem gente que está querendo fortalecer a sua vida para poder conseguir o melhor emprego, então vai para a universidade e fica lá estudando para ganhar um fortalecimento na sua vida, para ter um currículo melhor, para poder então arrumar um emprego melhor. Quando eu estive agora no Brasil, fiquei tão impressionado como isso é tão presente lá no Brasil. Todo mundo estudando para fazer concurso, para fazer aquilo, todo mundo se fortalecendo no conhecimento para poder ter o seu melhor emprego. Sabe, a palavra nos mostra que muitas vezes nós estamos fortalecendo coisas que são importantes, mas não são as mais importantes. Muitas vezes nós erramos no nosso gabarito, ao invés de nós focarmos nas coisas mais importantes, nós focamos nas coisas que sim, são importantes, como por exemplo estudar, como por exemplo você poder comprar sua casa, é coisa importante, mas nós não focamos no mais importante, que é o fortalecimento do nosso homem interior, que é o que realmente vai nos posicionar perante Deus, para que aquilo que Deus tem para mim e para você possa acontecer. Então eu quero conversar com vocês hoje a respeito de fortalecer o homem interior. A primeira coisa que a gente precisa entender é que homem interior é esse, do que é que Deus está falando quando Ele diz por meio de Paulo que Ele quer nos fortalecer mediante o seu Espírito no homem interior. Como é que isso acontece? Que homem interior é esse? Para você entender, eu quero começar um pouquinho lá atrás. Quando você lê sobre a criação do homem e da mulher, Adão e Eva, lá no paraíso, você lê que eles foram criados, né? Deus soprou neles o espírito de vida, então os colocou no jardim para guardar, para cultivar aquele jardim, e acredite, Ele disse para eles que eles tinham que crescer e se multiplicar, e o que Deus queria, na verdade, era que eles pudessem estender aquele jardim que Deus tinha criado por toda a terra. Esse era o plano de Deus. Deus para cuidar do jardim de Deus, estender o jardim de Deus. E lá, quando Deus colocou eles no paraíso, tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, não coma, porque se comer vai morrer. Aí essa árvore é da morte. E tinha a árvore da vida. A árvore da vida, quem é? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a árvore da vida. Ele disse isso quando falou em João 15, eu sou a videira verdadeira. Então ele está dizendo, eu sou a árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ok? Então, a árvore da vida. Quando Deus criou o homem lá no paraíso, o homem não estava no seu estágio final. Porque Deus estava seguindo o seu plano da criação. E sabe qual que foi o plano da criação? Se você talvez nunca prestou atenção nisso, presta atenção nisso quando você lê a Bíblia. O plano da criação foi Deus fazer tudo a partir da semente. A Bíblia diz que Deus, então, criou as árvores segundo as suas espécies para darem semente. Deus criou os animais para se reproduzirem. Então, o Adão e Eva foi também uma semente que Deus criou para que ele pudesse se reproduzir. E qual era o plano para o Adão e Eva que Deus tinha? Quando Deus criou Adão e Eva, lá no paraíso, ele não era digamos assim, um produto final de Deus.
Deus o tinha criado à sua imagem, à sua semelhança, sem pecado. Ele estava lá no jardim, mas ele ainda não tinha uma coisa que ele deveria, pelo seu arbítrio, pegar lá no jardim, que era a vida que estava naquela árvore da vida. O que era essa árvore da vida? O que essa árvore da vida ia fazer com Adão e Eva na hora que eles comessem da árvore da vida? Ia dar para eles uma coisa que eles ainda não tinham. Eles eram criaturas de Deus, mas eles ainda não tinham a vida de Deus, a natureza de Deus, como diz lá em Pedro, dentro deles. Portanto, eles não eram ainda filhos de Deus, eles eram criaturas de Deus, com o propósito de se tornarem filhos de Deus quando comessem da vida de Deus que estava na árvore da vida, que é símbolo da pessoa de Jesus. Então, o que aconteceria com eles? Quando eles comessem dessa árvore da vida, eles iam se tornar filhos de Deus, mas iam ter um corpo natural. E se você for ler esse projeto de Deus, de criação de Deus, de todas as coisas que ele criou, depois que fez a terra, você pode ir lá em 1 Coríntios 15, por exemplo, versículo 50. Vamos ler um pouquinho antes ainda, né? Para você poder entender. Mas alguém dirá, capítulo 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo. Lembre que Deus está falando do processo pelo qual ele criou todas as coisas, ok? Então ele está falando do processo da semente. Então escute aí. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser. Isto é, Adão e Eva, quando Deus semeou, quando Deus criou, pôs lá no paraíso, ele não era o corpo que haveria de ser. Talvez você não consiga responder, eu não vou pedir para você responder, mas qual era o corpo que Adão e Eva deveriam ser? Era semelhante ao de Jesus da ressurreição. E eles ainda não tinham isso lá no Jardim do Éden. Eles não tinham um corpo semelhante ao corpo que Jesus ganhou na ressurreição. Se eles fossem andando e tivesse uma árvore na frente e eles não desviassem, eles iam bater a cabeça e cair de costa. Mas o corpo da ressurreição passa a parede, não está sujeito a lugar e espaço. Como diz lá na Bíblia que os discípulos estavam reunidos, ele entrou no meio deles, sem abrir porta, sem precisar de porta. É um corpo glorificado. Isso era o que Deus queria, esse era o corpo. Então aqui está explicando como é que Deus fez. Não semeias o corpo que há de ser. Então aquele corpo não era o corpo que deveria ser. Mas o simples grão, como de trigo, qualquer outra semente, ou Adão e Eva. Mas Deus lhe dá o corpo como aprove dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. E aí ele vai falando. E eu vou pular aqui um pouquinho para não ficar muito comprida a minha introdução. E veja só o que ele diz. 43, vai lá no versículo 43 comigo. Diz assim, e semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural. Aquele era o corpo natural, era a semente. Não era o que ia ser. Semeia-se em corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Diga comigo, o que Deus estava fazendo? Preparando Adão e Eva para terem um corpo espiritual, que eles ainda não tinham, que é semelhante ao de Jesus da ressurreição. Então olha só como é que continua. Pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, assim são todos os demais terrenos. E como também é o homem celestial, tais também serão os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então entenda isso. Quando Deus criou Adão e Eva e pôs lá no paraíso, Deus queria, o plano de Deus é que ele comesse da árvore da vida, que era Jesus. Isto é, através de Jesus, ele ia receber a natureza de Deus, de filho de Deus. Porque quem é um filho? É aquele que tem a natureza do Pai. A vida do Pai. A Bíblia diz que Deus soprou e fez ele alma vivente, mas não tinha a vida de Deus nele, como a gente tem quando nasce de novo.
Vocês querem saber que quando a gente nasce de novo, a gente se torna participante da natureza de Deus, que o Adão e Eva ainda não tinham? Vão comigo lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Agora veja o que está escrito aí. Para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes do quê? Da natureza divina. Isso Adão e Eva no paraíso, antes do pecado, não tinha. Ele era um homem em construção e ele ia ser terminado através de Jesus. E Deus não tem plano A e plano B, Deus só tem plano A. Deus tinha o plano A de fazer o homem espiritual através da árvore da vida, que era um símbolo de Jesus, e ainda continua fazendo através da árvore da vida, que é símbolo de Jesus. Amém? Então o que aconteceria? Vamos dizer, não está escrito na Bíblia, mas eu fiz essa pergunta, talvez você esteja fazendo. Que tal se o Adão comesse da árvore da vida? Como seria? Ele seria como o Jesus que nasceu de Maria, sem pecado, com a natureza de Deus. Mas sabe do quê? Um dia, a diferença de Jesus para com Adão, se ele não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivesse comido da árvore da vida, é que ele não precisaria morrer, ele seria transformado. E aí você pergunta, mas por que Deus já não fez então? Se Deus tivesse feito já todos no processo final, sabe o que aconteceria com a gente? Aconteceria o que aconteceu com os anjos, que também são seres pessoais, e que Deus fez eles um projeto terminado. Quando eles pecaram, não teve mais jeito de arrumar a situação deles. E por isso é que Deus não fez a gente terminado. E por isso que é que Jesus veio, morreu por nós, e aí Deus está terminando com a gente, e nós vamos receber esse corpo espiritual. Nós já nascemos de novo, lá dentro, no nosso espírito, já somos pessoas espirituais, mas ainda não temos o corpo espiritual que virá. Vocês entenderam? Então, o homem não teria pecado se tivesse comido da árvore da vida, não precisaria da morte de Jesus, mas o negócio é que a Bíblia diz que o produto final dos anjos, eles não se casam, não se dão em casamento. Leia na Bíblia o que a Bíblia diz para a gente quando a gente receber um corpo glorificado. Não vai casar, nem dar em casamento. Perguntaram para Jesus, aqui na terra teve uma mulher que casou com um filho, morreu. Aí ele casou com o irmão, porque era assim que dizia a lei do Velho Testamento. E ela casou com 7 irmãos. E daí os saduceus, que não criam em ressurreição, perguntaram para Jesus, de quem ela vai ser mulher no céu? Tremenda pergunta, né? Aí Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. No céu, são como os anjos, não casam nem dão em casamento. Então, se Deus tivesse feito o produto final, a gente não ia poder se reproduzir. Ok? Ele fez assim para que a gente pudesse se reproduzir. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Está lá no Gênesis. Entenderam essa parte? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas isso é verdadeiro, está na Bíblia, e você está ouvindo hoje, se você nunca tinha ouvido. Então, olha só, o homem interior é o que foi gerado no novo nascimento. Veja João capítulo 3, vai lá para nós, João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, eu e você. Mas o que é nascido do Espírito é o quê? Ei! Estou falando com você, espírito. Às vezes a gente tem medo de pensar nisso, né? Será que eu sou um fantasma? Eu sou espírito? Não, a Bíblia está dizendo que o que nasceu do espírito é espírito. Ok? Então eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu habito num corpo que vai ser transformado à semelhança do corpo de Jesus. Amém? Entenderam isso? É espírito. O homem interior é gerado em você, quando você nasce de novo, quando vem a vida de Deus no teu espírito. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida juntamente com Ele. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1.
juntamente com Jesus. Então, olha só, nós recebemos esse homem interior, esse novo homem, quando nós somos gerados de novo no novo nascimento. A pessoa espiritual vai ser igual à semelhança de Jesus, do Jesus da ressurreição. É assim que nós vamos ser. Mas Deus ainda está em processo. Deus está em processo de criação com você ainda. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Aí você vai dizer, mas pastor, já não estou terminado? Meu filho, minha filha, ouça isso. A hora que você tiver terminado, você vai ser igualzinho aquele camarada lá do Velho Testamento que foi arrebatado. Entenderam? Quando você for terminado, você vai ser arrebatado. Se for terminado antes de Jesus voltar ou antes de você ir para Ele. Então você ainda está em construção. Pastor, mas que construção que eu estou se eu já nasci de novo? Sou um espírito, a sua alma. Você foi feito corpo, alma e espírito. E Deus agora está reconstruindo a sua alma, a sua psique, a sua vida psicológica. Nós temos vida biológica, vida psicológica e vida espiritual. Agora, veja a importância do teu espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Dá uma olhadinha aí. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do seu corpo. Diga assim, o meu espírito, que tem o Espírito Santo, que tem o Pai, que tem Jesus, vivendo nele, é a minha lâmpada. E é o meu espírito que esquadrinha toda a minha vida. É a consciência. Às vezes você está fazendo uma coisa que você quer fazer. Com a sua alma você quer fazer. Mas Deus diz, não é assim. Não é a sua alma, é o seu espírito que está falando. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por isso é muito importante você investir no seu homem interior, na sua pessoa espiritual. Em quem você é em Cristo Jesus. E aí, o resto tudo Deus vai acrescentando, não é isso que está escrito no Mateus? Agora, vocês entenderem então o que é o nosso homem interior. O nosso homem interior é esse ser espiritual. Agora, pasme, deixa eu dizer para você. Você já é um espírito, mas ao invés de andar como sendo um espírito, às vezes você anda como sendo alma vivente. Você anda pela sua alma. Quem guia não é o espírito, é a alma. Por isso é que na Bíblia está escrita Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Entenderam? Então, o grande problema nosso, a razão pela qual nós temos que edificar o nosso homem interior, quando digo homem, estou falando ser interior. Homem, mulher, o teu ser interior. É porque nós estamos em constante luta com a nossa alma. E se a gente não se cuidar, a gente anda pela alma. E aí a gente tem a Bíblia assim na cabeça, ó. Nossas ideias, o que a gente pensa, não interessa se está escrito na Bíblia, a gente lê, mas não presta muita atenção, não dá muita atenção, e a gente vai vivendo com as nossas decisões da nossa alma. Como é que então, a Bíblia diz que nós devemos fortalecer o homem interior, e essa deve ser a nossa prioridade. Vamos voltar para o nosso texto, eu saí um pouquinho para explicar para vocês que história é essa de homem interior, você entendeu bem, ok? E eu creio que essa palavra vai cair no seu coração, não vai ficar só na sua mente, vai produzir fruto. Então, fortalecer o homem interior deve ser nossa prioridade. Versículo 14 de Efésios 3. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Paulo está dizendo, gente, querem saber uma coisa? Por toda essa revelação de Deus, por tudo que Deus disse atrás, no versículo 1, em diante do capítulo 3, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu oro ao Pai. E aí ele vai dizendo para que ele ora? Para que a gente seja
fortalecido, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Oração. Fortalecer o homem interior deve ser nossa prioridade. E oração deve ser nossa prioridade. Sabe por quê? Porque é a oração que fortalece, uma das coisas que fortalece o nosso homem interior. Outra coisa que fortalece o nosso homem interior é a palavra de Deus. Veja aí a oração. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Agora deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Tem duas maneiras de você orar no Espírito. A primeira maneira de você orar no Espírito está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14. Se você quiser ler lá, depois você lê. Está aí mais para frente, o versículo, nós vamos falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14 é a oração em línguas. A Bíblia diz que você ora em Espírito. E você ora em uma outra língua que você não sabe. Ok? Não é língua das nações igual Atos 2, que era a língua das nações. Falavam nas línguas conhecidas, é uma língua diferente, a língua do Espírito. Você ora em Espírito. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então você ora, mas não é só oração em língua. Orar no Espírito, com toda oração e súplica, em todo tempo, no Espírito. Para isto, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Sabe que oração no Espírito, a outra coisa que pode ser aí, é que você deixa o Espírito que está em você orar. Você deixa o Espírito orar, o teu Espírito orar, segundo a vontade de Deus. Como é que isso acontece? Às vezes, Deus coloca aí no seu coração, na sua mente, uma coisa que você não sabe. E você sente uma necessidade de orar. Então você começa a orar. Você está orando em espírito. Quando você ora debaixo da orientação de Deus. Sabe, amados, deixa eu dizer isso claramente para vocês. Tem muita gente que diz assim, eu não sei por que eu estou orando há tanto tempo e a coisa não acontece. Tem algumas possibilidades para não acontecer a resposta das suas orações. Primeira, não é o tempo de Deus. Deus vai fazer as coisas no tempo dele. Às vezes Deus tem 3 maneiras de dizer sim, não e espere. Ok? Então, às vezes, ele não está dizendo não. Às vezes é sim, mas ele está dizendo espere, não é o tempo. Não é o tempo de você entrar nisso agora. Vai ser ruim para você se você entra nisso. Mas a outra coisa, a outra maneira pela qual a nossa oração não é respondida é que nós oramos fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Orar em todo tempo no Espírito quer dizer orar de acordo com a vontade de Deus. Isso deveria produzir temor em você e em mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente sai por aí soltando oração. Pá, 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 soltando oração. E Deus diz assim, mas está pedindo o quê? Eu nem quero isso. Não é minha vontade. Você está fazendo uma oração boba. Né? Então, nós precisamos saber por que orar. Saber qual é a vontade de Deus. E sabe, você vai dizer, mas então, pastor, aí a gente não vai orar nunca. Mentira. Mentira do diabo. Se você ouvir isso na sua mente, você vai orar sempre. Sabe por quê? Porque Deus diz que se você perguntar, Ele vai te responder. Se você buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber. Então, às vezes nós queremos orar e não oramos segundo a vontade de Deus, oramos segundo a nossa vontade, seja feita a nossa vontade assim na terra como é no céu, porque nós não perguntamos a Deus o que Deus quer fazer. E aí oramos a nossa vontade. Então, orar no Espírito pode ser você orar em línguas, mas pode ser também você orar segundo a vontade de Deus. Você perguntar para Deus o que Deus quer com respeito a essa situação. E sabe, amados, ninguém que agiu pelo homem interior, dirigido pelo seu Espírito, se deu mal. Às vezes nós fazemos coisas que podemos jurar que vai dar certo. Estamos crendo que vai dar certo. Acreditamos que é isso. No fim dá tudo errado. Por que deu tudo errado? Porque a gente está fazendo a vontade da nossa alma.
Não era a vontade de Deus. Deus não queria. Deus ia fazer a coisa na hora certa, do jeito certo. Amém? Então, orar em espírito. Veja só, tem algumas coisas aí. O que é orar no espírito? Romanos 8, versículo 26 e 27. Também o espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Simples, né? Já sabemos disso. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Alguns dizem que isso aí é oração em línguas, mas não necessariamente. Não necessariamente. É aquela hora que você vai orar, Deus está colocando no teu coração sobre o que orar, e ao invés de falar palavras, você geme, você está agonizando perante Deus. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você agonizou perante Deus? Não precisa responder. Mas essa é uma oração que, se isso aconteceu na sua vida, está vindo do Espírito Santo. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, e é o Espírito Santo. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Quando você ora em espírito, orando aquilo que Deus está mostrando para você, sabe quem está intercedendo por você, por essa oração? O Espírito Santo. Está dizendo sim, sim, Pai, sim, em nome de Jesus, faz isso. Porque Ele sabe qual é a vontade de Deus. E Ele não vai pedir algo fora da vontade de Deus. Deve ser outra coisa. Primeiro nós dissemos que deve ser a oração. Aí nós falamos da palavra. Eu não quero gastar muito tempo falando da palavra. Mas a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu não estou conseguindo crer. Pergunta, está lendo a palavra? A fé vem pela palavra. Se você não está lendo a palavra, poucas chances tuas é de você poder ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra e da palavra de Deus. E a palavra de Deus pode ser essa, palavra escrita, mas pode ser alguma coisa que Deus fale especificamente que não está escrito na Bíblia para você. Outra coisa, além da palavra, além da oração, outra coisa, nós temos que dar prioridade para o crescimento do nosso homem interior, da nossa pessoa espiritual, porque nós somos família de Deus. Veja o versículo, a segunda parte do versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos, orando diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por que nós devemos fortalecer o nosso homem interior? Porque nós somos família de Deus. E o nosso homem interior é a expressão do que Deus quer para mim e para você, do que Deus quer que eu e você sejamos. Então nós temos que fortalecer o nosso homem interior, porque nós somos família de Deus. Às vezes nós fortalecemos muito os nossos laços familiares e isso é bom. Ok? Comunhão com a nossa família. Eu, por exemplo, estava lá orando na casa da irmã Margarita antes um pouquinho e veio gente da Califórnia, veio gente de muitos estados e estavam todos lá. E aí veio no meu coração para dizer para eles, olha, vocês realmente são uma família muito legal, porque tem gente que morre aí solto, não vem filho para ver, não vem ninguém para ver, ninguém está aí, morre lá sozinho, abandonado. Mas vocês todos se moveram, pagaram todo esse preço para estarem aqui. Então vocês são uma família joia. Então muitas vezes, e isso é importante, fortalecer esse relacionamento na família. Mas não é só isso. É fortalecer o relacionamento na família de Deus. Nós somos família de Deus. E para isso temos que fortalecer o nosso homem interior. Sabe por que às vezes na igreja nós temos tanta desavença? Tantos confrontos, tanta coisa. E às vezes até abandonamos o que Deus quer que a gente faça, porque a gente teve um confronto com alguém, uma desavença com alguém. Sabe por quê? Por causa da debilidade, da fraqueza do nosso homem interior. Quando o nosso homem interior cresce, é muito, sabe, eu estou muito longe de ser o que eu quero ser e o que eu sei que Deus quer que eu seja. Bem longe. Não se enganem comigo, eu estou bem longe. Mas uma coisa eu tenho notado durante esses últimos anos, principalmente os anos da minha maturidade.
que há coisas que antes era muito difícil para mim, que agora já não são mais. Porque o meu homem interior cresceu. Meu homem interior cresceu. Eu já não preciso mais ficar provando coisas para as pessoas. Não preciso mais. Quando o nosso homem interior cresce, o nosso relacionamento com a família de Deus, enquanto cristãos, ele melhora. Nosso relacionamento com as pessoas, até com aqueles não cristãos, melhora e melhora muito. Melhora e melhora muito. Nós passamos a ter um entendimento espiritual que a gente não tinha. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Entenderam? Então nós precisamos focar no crescimento do nosso homem interior. Não pode passar o tempo e a gente receber a reclamação do apóstolo São Paulo para os coríntios. Ele disse assim, leite vos dei de beber. Eu não pude dar comida sólida para vocês, porque ainda são bebê. E pelo tempo que vocês receberam Jesus, já deviam estar mais maduros. Mas ainda são crianças, leite eu dei de beber. Entenderam? Então muitas vezes nós nascemos de novo e estamos aí, ainda tomando o leitinho, ok? Porque nós não temos essa prioridade de saber que nós somos a família de Deus e temos que crescer. Outra coisa, para que Cristo habite ricamente nos nossos corações. Capítulo 3, versículo 17 do Efésios. A última parte aí. Assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Assim habite Cristo. Sabe? Às vezes, a pergunta é quanto nós temos de Jesus? Quanto de mim mesmo, da minha alma, está se manifestando? Eu já sou nova criatura em Cristo Jesus. Então, o meu velho homem já não se manifesta mais. Eu nasci de novo. Morreu a minha velha natureza. Está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 6, se quiser checar isso que eu estou dizendo. Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Eu sou nova criatura, mas eu ainda tenho um problema. A minha alma, essa palavrinha, a alma, a minha psique, o meu ser psicológico ainda tem problema. Entende? Então o que acontece? Quantas vezes o tempo está passando e eu não tenho Jesus habitando plenamente no meu coração? Eu ainda sou criança em Cristo. Eu nasci de novo, sou nova criatura. Mas o quanto eu tenho de Jesus em mim? O quanto Jesus está comandando de dentro para fora? O quanto o Espírito Santo está comandando de dentro para fora? Às vezes a alma está no controle. A última coisa, estamos terminando. É o homem interior que nos dá segurança. Muitas vezes nós queremos ter segurança na esperança, em muitas outras coisas, mas não é ela que nos dá segurança, é o homem interior que nos dá segurança. Veja o versículo 18. No homem interior há uma compreensão que não há no homem exterior, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Há uma compreensão diferente no homem interior. Compreender qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura do amor de Deus. Não conseguimos compreender isso. Gente, eu vou dizer isso como pastor, porque talvez vocês não saibam isso, porque não são pastores. O que tem de gente que vem falar comigo e diz assim, pastor, eu acho que Deus não me ama. Não compreendeu a profundidade, a largura, o amor de Deus, não compreendeu. Por que não compreendeu o preço que foi pago, que Deus pagou por ele? Não compreendeu. Então, é no nosso homem interior que está essa compreensão. Se nós não edificarmos o nosso homem interior, a gente não vai compreender isso, ok? Porque há uma compreensão diferente no nosso homem interior. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Vamos lá? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 11. Porque agora presta atenção nisso,
Olha o nosso caso aí, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito desse mundo. A gente tinha antes de nascer de novo. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o seu homem interior que vai conhecer, que vai saber o que foi dado gratuitamente. Há um conhecimento diferente. Não só uma compreensão, mas um conhecimento diferente. Amém? Outra coisa, é o homem interior que nos dá segurança, esse é o nosso tópico. Nos dá segurança na manifestação da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 21. Veja o que está escrito aí, ó. Vou ler desde o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Há uma segurança, porque nós vemos a manifestação da glória de Deus. Nós vemos a manifestação da glória de Deus. Deixa eu perguntar para você. Pense. Não é para você responder. Vou fazer uma pergunta para você pensar e responder para você mesmo. Quanto tempo você é crente? Quanto tempo você recebeu Jesus? Agora, a outra pergunta. Quantas vezes você viu a glória de Deus? Como é que você vê glória? No Novo Testamento é uma palavra grega que é doxa. E o que significa glória? É tudo que Deus é, para resumir. É muito grande o significado dessa palavra, mas resumindo, é tudo que Deus é e tudo que Deus faz. Quanto você tem visto do que Deus faz? Coisa de Deus mesmo, não coisa que você fez e deu certo. O homem interior nos dá segurança por uma outra coisa, por causa da adoração. João capítulo 4, 23 e 24, é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura para si. Gente, eu sempre digo aqui na igreja, uma coisa é você cantar para Jesus, outra é você adorar. Se fosse cantar para Jesus, então a gente chamaria aqui o finado Michael Jackson, essas pessoas, cantores, esses modernos que estão aí, cantariam maravilhosamente. E Deus seria adorado muito mais do que eu adoro. Mas adorar não é cantar. Adorar em espírito e em verdade. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai, o quê? Procura. O Pai está procurando adoradores. Mas sabe, você não vai poder adorar nessa profundidade aí que está escrito aí, se o teu homem interior não foi fortalecido. Por isso você precisa fortalecer o teu homem interior. Amém? Fortalecer. E a última coisa, nos dá segurança pela revelação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me, leia comigo a primeira frase. Achei-me em espírito. Outra vez. Achei-me em espírito. Não era o corpo dele. Ele não foi arrebatado, transladado. Não era a mente dele. É o espírito dele. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve, por aí vai. Então, olha, o que fortalece, o que nos dá segurança no homem interior é a revelação. Aí vem toda a revelação do Apocalipse, que ele recebeu de Deus. De que maneira? Pelo Espírito. E em espírito, com letra minúscula. Então ele estava em espírito, o espírito dele, mas ele estava com o Espírito Santo de Deus revelando para o espírito dele. Entenderam isso? É isso. E aí vem todo o Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 2,
Versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E essa revelação acontece no teu espírito. Amém? No teu homem interior. Eu quero concluir dessa maneira. Há uma guerra acontecendo em nós. Você está em guerra, não com outros. Uma guerra acontecendo em você mesmo. Há uma guerra acontecendo. Vai para mim em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Veja que guerra que é essa. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí está falando do Espírito Santo. Agora, aonde que o Espírito Santo trabalha? No seu espírito. E aí, de dentro para fora, ele controla a sua mente, que controla o seu corpo. É assim que funciona. É de dentro para fora. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a carne? É aí, nesse texto, é a sua alma. Ok? Vai para frente. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são, o quê? Opostos entre si. Para que você não faça o que você quer. Aí lá no Romanos 7, Paulo diz assim: desaventurado homem que sou, o bem que eu quero não faço, mas o mal que detesto, esse faço. Quer dizer, ele tinha um querer. Ele era nascido de novo, queria fazer o bem. Mas a alma, quanto mais você crescer na medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo, menos a sua carne domina você. Se não crescer, tem pouca condição de vencer. Estou fortalecendo duas perguntas. Estou fortalecendo o meu homem interior, como diz a Bíblia? Essa pergunta é simples, para você responder, né? Para mim responder por você é impossível. Mas para você responder é simples. Por quê? Porque você sabe. Se você está orando, está lendo a palavra, se você está fazendo todos esses exercícios espirituais que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Quais as duas principais coisas que farei para fortalecer o homem interior? Você tem que começar por algum lugar. Não comece com muitas coisas, porque não vai fazer nenhuma. Separa duas principais. Sabe? Eu estou precisando jejuar e orar. Então jejua e ora. Sabe? Eu estou precisando ler a palavra. Então ora, lê a palavra, jejua. Amém? Isso vai fortalecer o teu homem interior. E você vai ficar habilitado para viver a vida que Deus tem para você viver. Amém?